E agora vamos falar sobre cirurgia ortognática com o nosso convidado, o odontólogo, Dr. Fernando Reis. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, inclusive você já esteve aqui em outras oportunidades com a gente no programa Mega Profissionais, só que nós gravamos uma externa com você naquela época, não é isso? Isso, perfeitamente. Tudo bem com você, né? Tudo bem. Fala pra gente o que é a cirurgia ortognática. Inclusive, muitos pacientes, né, muitos internautas entraram em contato conosco, pedindo que nós, sugerindo essa pauta para a gente pudesse conversar com vocês, né, principalmente com um especialista na área, como as pessoas estão tendo essa opção agora no tratamento ortodôntico. Certo. Eu agradeço o espaço, tá? Até porque também eu espero hoje aqui até desmistificar muita coisa com relação à cirurgia ortognática, né? E as pessoas ainda têm muito medo de fazer, olha, é uma cirurgia de grande porte, né? A nível hospitalar, com anestesia geral, né? E ainda tem a dúvida do paciente ainda com relação, é médico que faz, é cirurgião dentista que faz, certo? Então acho que esse papo aqui vai ser bem esclarecedor. E quem que faz? É o cirurgião dentista? Isso. Essa cirurgia é feita estritamente pelo cirurgião dentista, tá? Especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Em quais casos é aplicada essa cirurgia, Fernando? Quando é que o paciente deve fazer essa cirurgia e qual o benefício que isso pode trazer para ele? Certo. Bom, Tancredo, quando o paciente procura, né, o cirurgião dentista, mais especificamente o ortodontista, qual é a queixa principal dele? Doutor, meus dentes estão tortos ou estão entortando a cada dia, certo? Ou meus dentes são muito para frente ou muito para trás, ou quando eu mordo eu não consigo tocar os dentes na frente, tá? Então, essas queixas principais, esses problemas desses pacientes são perfeitamente solucionados por meio de aparelho fixo, tá? Ortodontia fixa. Agora, o bruxismo também não? O bruxismo estaria mais associado a uma fisioterapia ou então a uma reabilitação neurooclusal, certo? Com um reabilitador oral, estaria mais indicado. Então, nesses casos, e quando vem junto também a queixa, uma outra queixa, doutor, minha face é torta, a minha mandíbula é muito grande, meu queixo é muito grande, ou a minha boca é murcha, a ponta do meu nariz é caída, o meu maxilar é afundado, eu pareço que eu tenho uma olheira imensa. Então, o paciente começa a descobrir isso também quando ele começa a se olhar de perfil. Então é difícil ele até diagnosticar, né, qual profissional que ele deve procurar, porque às vezes ele vê todos esses problemas que são apresentados na face e não sabe quem direcionar o seu motivo de pesquisa, né, para solucionar aquele problema. Claro, né? Perfeitamente. Então você acredita que seja, na maioria dos casos, seja um problema ortodôntico? Problemas ortodônticos. Tanto é que a triagem desses pacientes, né, ela ocorre ou isso é muito engraçado, porque ou o paciente, quando o paciente está com a queixa principal dele, vamos dizer assim, a discrepância da face ou a deformidade da face está saltando aos olhos do paciente ou aos olhos das pessoas, ele procura o cirurgião bucomaxilofacial. Mas esse paciente, com certeza, ele vai ter alterações dentárias também. Então a gente faz a triagem para o encaminhamento para o ortodontista. E tem pessoas que passam com esse problema a vida inteira, né, sem saber que tem uma solução, que possa ter uma solução. Justamente. Né? Ou o caminho inverso, do ortodontista, porque os dentes estão apinhados, estão tortos e tudo e tal, ou estão muito para trás, e aí na avaliação dentária o ortodontista diagnostica também a discrepância ou a deformidade facial. E qual idade pode ser feito esse tipo de cirurgia? Inclusive pacientes que passaram por um problema traumático, ou seja, um acidente de carro, né? Eles também podem passar ou devem passar por essa cirurgia. Você acredita que, inclusive, quero até complementar a pergunta, a pessoa que está usando aparelho ortodôntico, né? Igual, por exemplo, ela teve um diagnóstico, tem que usar aparelho ortodôntico. Se ela fazer essa cirurgia, ela pode ter um retorno mais rápido? Ela pode resolver esse problema mais rápido do que ficar usando 2, 3, 4, 5 anos o aparelho? Aí a gente entra na questão do diagnóstico do caso, certo? A questão do diagnóstico do caso e a indicação. Porque tem pacientes que falam muito, porque meu amigo fala que meu queixo é grande e tal. Mas eu, na verdade, eu procurei de tanto falarem, mas
Aí vem aquela questão, te incomoda? Nunca me incomodou, minha autoestima é lá em cima, tal, coisa, muitas vezes é um detalhe muito pequeno, entendeu? Faz parte até da característica física, né? Claro. Da pessoa, a característica psicológica da pessoa. Claro. Agora, é claro que nós estamos falando aqui, no caso já de discrepâncias e deformidades. Né? Tem pacientes que fazem essa cirurgia por estética, certo? Mas não é a primeira indicação dessa cirurgia, certo? Não é a primeira indicação. É para quando a pessoa realmente está tendo um problema sério de saúde. Isso. Na verdade, o que acontece é que quando ele vai para o ortodontista, o caso, por exemplo, hoje a gente conhece o paciente que a gente chama de ortocirúrgico, né, porque existe a relação entre a ortodontia e a cirurgia. A gente conhece esse paciente hoje na rua, andando. Entendeu? Então, o paciente hoje, para ser tratado ortodonticamente, ele já tem até que saber, depois de dado o diagnóstico pelo cirurgião ou pelo ortodontista, se ele quer ser operado ou se ele não quer ser operado. Por quê? Se ele não quiser ser operado, o tratamento ortodôntico vai ser um tratamento de compensações dentárias. Ou não seja, vai resolver o problema. Estético não. Da deformidade facial não. Mas ele vai ter um engrenamento dentário satisfatório. Né? O ortodontista vai se preocupar então em restabelecer a função mastigatória desse paciente. Né? E estética dentária, vamos dizer assim. Agora, facial, não. Não vai resolver. Aí, o que acontece? Se o paciente optar por ser operado, aí sim o tratamento é totalmente diferente. É o inverso. Ou seja, o paciente será descompensado. Mas voltando àquela questão da idade, né? Qual idade mínima que ele pode ser feita? Certo. A idade mínima, é difícil a gente falar em idade mínima, mas nas mulheres gira em torno de entre 14 a 15 anos e nos homens a partir dos 17 anos. Por que essa diferença de idade? Por que essa idade específica? Bom, na verdade, as mulheres elas têm o período de maturação mais cedo do que os homens. Agora, a gente parte do princípio sempre que fazer o exame para saber se o término de crescimento dele parou. Essa é a fase ideal para se operar o paciente. Para você ter estabilidade, né, no prognóstico desse paciente depois da cirurgia. Para não apressar as coisas, né, antes da hora, tá certo. Agora, é claro que tem exceções. Tem pacientes de 13, 14 anos que aquela fase, né, 12 anos de crítica na escola e coloca apelidos e tal, e a criancinha fica até com vergonha de ir para a escola e fica até com... E carretando problemas mais tarde, então, né? Aí a gente senta com os pais, conversa tudo e muitas vezes chega até a ter mesmo a indicação de se operar. Inclusive, nossa produção separou alguns casos, né? Mas eu vou mostrar esses casos daqui a pouquinho para vocês. Peço, doutor, permaneça aqui com a gente no nosso programa e nós voltamos já já. Depois